No vídeo de ontem nós falamos sobre o arco-íris e como ele representa a lembrança de Deus de um pacto que ele fez com a humanidade. Agora a gente vai ver que esse arco-íris ele serve, digamos assim, para uma parte da humanidade e dá pra gente superar esse arco-íris. Você vai entender um pouco melhor depois da vinheta. Eu sou Yair Alon e esse é o Zohar Diário. Essa semana continuamos a ler a porção de Pinhas. Hoje vamos focar nas partes 3 e 4 do parágrafo 35 do Zohar. Lembra que ele é um parágrafo um pouquinho maior. E nós estamos no terceiro ano de leitura. O nosso mundo, tá? O nosso mundo físico, ele é uma pequena fração do mundo real, segundo a Kabbalah. A gente está vivendo aqui numa realidade física, né, e a gente pode achar que isso é tudo que existe, mas a Kabbalah diz que não. A Kabbalah diz que existem outros mundos ou algo além deste mundo. Este mundo em que nós estamos é muitas vezes chamado na Kabbalah mundo do Tikkun. Né? O que é Tikkun? Você que estuda Kabbalah já sabe, mas se você é novo, talvez você nunca tenha ouvido falar. Tikkun, a palavra Tikkun significa retificação ou correção. Tá? Por quê? Porque nós estamos aqui nessa vida, né, no mundo físico, para corrigir alguma coisa que a nossa alma precisa. Tá? Isso tem a ver, não vou entrar muito no assunto, com encarnações, com vidas passadas. Né? A gente tem que fazer algum trabalho, diz a Kabbalah, para restaurar a nossa alma a um estado antigo que ela tinha, um estado de perfeição, e que foi perdido. Basicamente esse é o mundo do Tikkun. Quando nós estamos nesse mundo do Tikkun, né, nesse mundo físico, a gente pode sofrer julgamentos, é o que a Kabbalah chama de julgamentos. O que são julgamentos? Deus manda algumas coisas que nós aqui da Terra vamos ver como negativas. Então nós vamos ter às vezes dor, vamos ter sofrimento, vamos ter perdas, vamos passar por situações chatas. Né? E uma das metáforas que a Bíblia usa para falar disso é o dilúvio. Tá? O dilúvio foi um grande julgamento que veio sobre a humanidade. Quase toda a humanidade foi destruída, tirando Noé e sua família, mas depois também Deus promete que nunca mais ia ter um julgamento nesse sentido, né, de toda a humanidade. Mas ele faz isso com um pacto, né, que a gente falou no vídeo de ontem, do arco-íris. Então não tem mais julgamento para toda a humanidade, mas nós individualmente continuamos a ter julgamentos na nossa vida. Tá, e aí onde que eu quero chegar? Esse arco-íris, tá, ele serve, digamos, como uma lembrança de que nós estamos fazendo uma correção aqui nesse mundo físico, e aqui nesse mundo físico é que nós podemos ter dores, sofrimentos e coisas desse tipo. Mas existe uma realidade que é um mundo superior a esse nosso, onde eu não sou afetado por esse tipo de coisa. Então, entrando um pouco mais no significado cabalístico. Quantas cores tem um arco-íris? Todo mundo sabe. 7. O que isso representa na Kabbalah? As 6 Sfirot, que a gente chama de Seirampim, e a 7ª Sfirot, que é a nossa Malchut, nosso mundo. Se eu, por acaso, consigo chegar num mundo acima de Seirampim, eu estou acima do nível do arco-íris. Percebe o que isso significa? Significa que eu já não estou mais sujeito a ser julgado, digamos, por Deus, a receber sofrimento, a receber dor. Eu saio desse mundo de Tikkun, eu fico acima desse mundo físico, eu transcendo esse mundo. É uma coisa bem difícil de explicar, eu peço até desculpa se eu não estou sendo muito claro, mas a gente tem esse nível que a gente consegue chegar. Como são chamados como é chamado esse nível superior? Bom, eu vou te dar 3 dicas, 3 jeitos de abordar o assunto. O primeiro, falando na própria árvore da vida, a gente diria que eu saí desse mundo de Seirampim e Malchut e cheguei em quê? Binah e Chokhmah. Se você subir na árvore da vida, essas são as 2 próximas Sfirot. Eu cheguei no mundo de Binah e Chokhmah. Outro jeito de falar isso é que você subiu acima das constelações. O que significa isso? O nosso mundo físico, incluindo planetas e estrelas, está representado de Seirampim para baixo. Quando eu passo desse mundo, é como se eu tivesse ido acima dos planetas e dos astros. Então, uma metáfora que se usa, por exemplo, no Talmud, é falar que a gente, nesse momento, não tem mais influência das estrelas sobre nós. Né? Não tem mais influência das constelações sobre nós. A astrologia, por exemplo, para de fazer efeito para uma pessoa desse jeito, desse tipo. Tem uma frase que talvez vocês já ouviram falar, que diz, não há mazal para quem é Israel. O que é mazal? Mazal é essa influência planetária, né? Essa influência estrelar. Isso para de ter sentido. E um terceiro jeito de falar, que aparece no Sefer Yetzirah, a gente vai para o universo que se chama o universo do Tli.
né? O termo hebraico tli. Eu poderia dar uma aula sobre o que significa esse tli, mas basicamente ele seria o teto do céu. Vai, falando muito grossamente, né? De novo, a ideia de que eu passei o céu, cheguei no limite do céu e agora eu estou acima da terra, acima do céu e estou num grau mais elevado. Qual é a conclusão aqui final, para o vídeo também não ficar muito longo? É óbvio que todo esse lugar que nós estamos falando, Binah, Chokhmah, Teli, acima do Mazal, acima do céu, não é um lugar físico, né? Não é um mundo físico para onde nós vamos, é um mundo paralelo, é um mundo de outra dimensão. Então como é que a gente chega lá? Mentalmente. A gente chega lá com a nossa alma, não com o nosso corpo. Então, chegar nesse tipo de nível é um trabalho mental que nós temos que fazer, né? É um trabalho que envolve a gente reprogramar o nosso cérebro, a gente aprender a olhar as coisas de outro modo, a gente enxergar a vida de outro modo, a gente ter, por exemplo, paz mental, tranquilidade mental, né? Quando a gente começa a trabalhar nesse tipo de coisa, a gente realmente transcende esse mundo físico. Eu passo a olhar esse mundo físico de maneira diferente, eu, digamos, paro de me sujeitar às leis desse mundo físico e passo a viver sob leis mais interessantes, leis mais elevadas e também muito mais perto de Deus. De novo, peço desculpa se o vídeo não ficou extremamente didático, porque é um assunto complicado de falar, extremamente etéreo, mas acho que deu para entender mais ou menos o que o Zohar está querendo dizer. Como sempre, vocês podem fazer perguntas aqui nos comentários e ficarei feliz de tentar responder e elucidar se ficou alguma dúvida aí. Muito obrigado a todos, um beijo para vocês todos, tudo de bom.